pessoal, porventura estejam nos assistindo para mais uma leitura do Srimad Bhagavatam, do canto 2, capítulo 10. Hoje o verso é o verso 29. Eu vou tomar liberdade para ler o 29, que tem um significado. Esse capítulo, o Bhagavatam, é a resposta a todas as perguntas. Ele trata do aspecto da Virakti-rupa, ou da forma universal de Cristo, então é bastante técnico. Então vou ler o verso 30 na sequência. Ok? Oi? Mas não tem importância mais. Aprofunda um pouco mais. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, Rayana Namaskritya Narachara Narottama Devim Sarasvatim Vyasanta Todeyamudiraye. Então, Aditso Anaparanam Aditso Anapananam Asam Kukshiyantra Nadaya Asan Kukshi Antranadaya Nadya Samudras Chatayos Nadya Samudras Chachayos Tusti Pustistat Ashraye. Tusti Pustistadashaye. Então, vou para o significado dessa palavra. Aditsho, desejando ter, Ana Pranana, de comida e bebida. Asan, tornou-se. Kukshi, o abdômen. Antra, os intestinos. Nadya, e as artérias. Nadya, os rios. Samudra, mares. Cha, também. Tayo, deles. Tusti, sustento. Pusti, metabolismo. Tat, deles. Ashraye, a fonte. A tradução: quando apareceu o desejo de comer e beber, o abdômen e os intestinos e também as artérias se manifestaram. Os rios e os mares são a fonte do seu sustento e metabolismo. Então, o significado: Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. As deidades controladoras dos intestinos são os rios e das artérias os mares. Encher a barriga com comida é bebida, é a causa do sustento. E o metabolismo da comida e da bebida sempre o desgaste das energias físicas. Portanto, a saúde do corpo depende das ações saudáveis dos intestinos e das artérias, os rios e os mares sendo as deidades controladoras dos dois, mantêm os intestinos e as artérias em condição saudável. Fazer um pequeno comentário aí já. Makina Timenda Siagena Jena Shakaya Chakshumi Tanjena Tasmai Shigurave Namaha. Quando apareceu o desejo de comer e beber, o abdômen e os intestinos e
também as artérias se manifestaram. Os rios e os mares são a fonte de seu sustento e metabolismo. Então estamos vendo essa forma simbólica, chamada Virati Rupa, também o aspecto impessoal e a manifestação da forma universal do Senhor. Aqui faz uma análise que os rios, né, são dos elementos, né, partindo do elemento mais grosseiro, né, terra, na pele e no osso, água, no sêmen, no sangue, fogo, no fogo da digestão. E aí vai para o elemento mais sutil, né, mas estamos vendo de forma não cronológica, né? Agora estamos de novo voltando, já falamos dos desejos, né? Lá atrás, o desejo, inclusive do desejo que faz com que a pessoa se impulsione, né? Inclusive a fecundação, né? Porque houve o órgão fecundador de Krishna na sua forma da Virati, né? Então, houve esse desejo também, ou naturalmente houve o desejo em nós, ou vice-versa, né? Houve o desejo em nós e vice-versa, houve o desejo em Krishna. Acredito que não há nada que nós façamos nesse mundo que não seja a fonte original e o desejo original do Senhor Krishna, né? Krishna, como o Padrasta Hanumantacha, ele simplesmente faz ser o permissor e o ortogador, né? Por isso que a gente tem muita consciência ao desejar as coisas, né? Então, dessa forma, então a pele, né, seu sentido táctil, a própria, as montanhas que representam o seu aspecto, os ossos, né? Como descreve. Então você tem o sêmen, né, que representa os rios, né, e os mares, sendo que para cada deidade, inclusive do oceano doce, tem Varuna, e tem para o oceano salgado, tem Samudra, né, que seus olhos representam os olhos Aswini Kumara, que são tanto a lua e o sol. E aí vai descrevendo, né? Aqui está descrevendo que ele desejou comer, né? Se alimentar. A gente comenta dizer que nós temos que manter nossa alimentação. Estava fazendo uma análise ontem, né? Que é o combustível intrínseco, né? Essencial para que dê movimentação ao corpo, né? Então aqui está falando que quando desejou comer e beber, o abdômen e os intestinos surgiu, aconteceu, né? E isso é muito interessante porque a digestão se faz no estômago e quem controla isso é Agni, o próprio fogo da digestão, que faz presente no nosso intestino, no nosso estômago, né, para digerir o alimento, né? Então, quando o alimento é colocado na boca, então faz inclusive uma análise, né, que quando você rega a raiz, ou quando você coloca o alimento na boca, né, tudo de forma muito sincronizada, né, tudo é provido, tudo é mantido, né, está fora de cogitação. Algum desses departamentos, né,
principalmente o estômago, o intestino, né? Onde ele digere a alimentação, o alimento. Desses setores, por exemplo, né, como dentro de um cronograma de trabalho, dentro dos departamentos, né, atividades departamentais, né, assim, por exemplo, acontecer, por exemplo, reivindicar, né, haver uma greve dentro da estratificação social, porque aqui nesse sentido eles são unânimes e eles são, não tem um sentido maior do que o outro, né, nesse sentido. Então, no aspecto mais sutil, a gente vê que a mente tem como propósito pensar, desejar e querer, mas está fora dentro fazendo uma analogia de uma empresa, de uma grande indústria, né? Por exemplo, essa classe, por exemplo, que controla o departamento da alimentação, por exemplo, o controle de qualidade, né? Fazer uma greve, por exemplo, né? Ou alguém reivindicar uma classe de um departamento que se julga inferior, por exemplo, a classe proletariada, né? Porque na nossa perversão é que uma classe, a supremacia de uma classe é sempre a exploração de uma outra classe, né? A nossa política e no nosso envolvimento condicionado nesse mundo, né? Tanto é que Krishna fala Sakala Neha Mahata Yoganasta Parantapa. Por algum momento esse conhecimento foi partido, rompido, né? Mas Krishna nunca deixou de dar substância, dar, né, prover, né? Ele fala Nanya Chitana Toma Jajana para Passate Teshanditya Bhyuktana Yoga Kshema Vahamyaha. Ele fala, eu preservo tudo que tem e dou o que lhe falta, né? Então não precisa ter muita inteligência para saber que o alimento está precisando de corpo, de alimento, o corpo está precisando de alimento, não precisa ser muito inteligente, né? Inclusive não precisa manifestar o nosso, ou explanar, né, para tudo, fazer falar para todo mundo quando você está se saciando da fome, por exemplo. Não precisa falar uma coisa, é algo, né, pela percepção da nutrição mesmo, quando você se manifesta a sensação, né, a fome, né, vai se esvaindo, né, vai tornando satisfatório, né? Então você não precisa falar para ninguém que você está, que o alimento, que você está se provendo, né, do alimento, está saciando do alimento, ou matando a fome, né? Literalmente, né? Matando a fome, né? Vamos matar aí, né? Esse restinho aí, né? Ele costuma falar, né, assim. Então, por essa analogia, né? Quando você rega a raiz ou coloca o estômago na boca, vai para o estômago, para o intestino, e isso vai ser digerido, e todos os corpos, né, todos os órgãos, né, o setor linfático, o departamento fisiológico, né, todas as células, todas as glândulas, todo o sistema, né, cerebral, o sistema, todos são mantidos, né? Ninguém pode reivindicar, olha, só estão mandando o alimento só para a parte superior, só para a cabeça, né? Só estão municiando só os brahmanas, né? Mas os shudras o outro departamento está ficando sem alimento. Não, né? Então, é um ledo engano, né? Achar nessa analogia de regar a raiz, achar que é mais interessante, né? Vou irrigar mais o coração, né? Que é mais importante, o sentimento, né? Vou investir mais no cérebro, né? Que é o mais importante, não. Ou você, eu vou subir aqui com a escada, vou regar, você, né, pede para você regar, né? Vou regar aqui em cima da tula, assim, né, que é as folhas, né?
não é assim? Acho que é mais bacana, ou é mais interessante, ou mais importante você regar as mandiares, né? Lá em cima, né? As mandiares são mais importantes, não é assim? Tatuas, não é assim? E você joga água, mas não vai resolver, né? Porque concomitantemente, quando você rega, né? Essa analogia tanto do alimento no estômago como regar a trepadeira, e nessa analogia podemos fazer que é a trepadeira do serviço devocional. Então você rega, joga água na raiz que tudo vai ser provido, né? O caule, as folhas, né? Assim, os frutos vão vir naturalmente. Então, quando você investe, né? Primeiramente, de forma gradual, né? Como Madhurya Kandamini explica, né? A Doustrada, né? Baseado nessa fé, né? Em fé, porque a fé é inerente à alma, né? Faz um paradoxo, Ashradadana Purusha, né? A alma sem fé, mas a fé é inerente à alma, né? Quando você tem fé, Asyadevi Parabhakti Asyadevi Totaguru, tem fé em Krishna, né? E no mestre espiritual, em Krishna, o conhecimento é revelado, né? Assim, obviamente quando você mantém, portanto, a saúde do corpo depende das ações, inclusive as ações da mente, né? Então, quando você coloca o alimento, e isso nutre o cérebro, é assim? Então, naturalmente, a mente torna-se saudável e ela pode ter mais discriminação. Nesse caso, né, o que rega a nossa mente é a nossa inteligência no fato das nossas ações. Você pode estar colocando aqui os rios, portanto a saúde e o corpo depende de nossa ação, né? E temos o livre-arbítrio, né? Inclusive para comer e se alimentar assim como convier, né? A consciência, né? Inclusive as doenças começam quando come, né? No intestino, né? Tem um drama, aquele que é o Bernard Shaw, aquele grande dramaturgo inglês, ele fica que nós somos o que comemos, né? Quando comemos, dentro do Ayurveda, começa a doença, não é assim? Nós somos o que comemos, porque a digestão vai ser muito importante, né? O alimento em si misturado com outro alimento não tem problema, mas quando você coloca, né, os ingredientes motriz, né, do alimento, nesse caso os temperos, né, os condimentos, né? Você condimenta, aditiva, né? Aditiva esse combustível da máquina que é comparada como o corpo, né? Então também começa, devido a essa a própria digestão, ali também começa a doença, né? Então nós somos o que comemos. Então o processo de Bhakti, os princípios, sugere que comemos alimentação saudáveis, né? Assim, por isso que somos lacto-vegetarianos, né? Comemos alimentos que são saudáveis à nossa mente e que mantêm a bondade, né? Cultivando a nossa bondade, né? Ingerindo leite, ingerindo os alimentos lácteos, né? Levando em consideração que o alimento lácteo é o único alimento que provém as células do cérebro. E ele serve como que refinamento, né? Para que as células consigam produzir. Porque na cabeça do cérebro só perde, né? Os neurônios só perdem, não consegue. Você não ganha, não é uma cisparidade, como fala na biologia. As células não se reproduzem, né? As células do cérebro são as únicas células que não se reproduzem. Elas só perdem, né? Agora você pode manter, né? Então você mantém isso com alimento, no caso o leite
Isso da importância, né? Levando em consideração também que o Dharma, né, entrando no aqui seria para dar um seminário falar sobre isso, né? Como a gente ter a proteção, a vaca, por exemplo, e se prover, sendo ela como Dharma, né, prover a humanidade, né, com alimento que é o próprio leite, né, que ela provém, né, entendendo que quando protegida, lógico, né, a Prabhupada queria fazer uma alimentação dentro dessa cadeia, né, alimentar, onde as vacas pudessem ser protegidas, para ela prover sem nenhuma ansiedade, né, porque é também científico entender que quando se passa a ansiedade, né, então a pessoa, por algum trauma, isso até no pós-parto, ou isso acontece mesmo, né? Isso também acontece. Ela termina não conseguindo ficar satisfatória, ou quando não se sente ameaçada, e ela reter esse leite, né? Por isso que o padre queria fazer um programa de proteção, onde ela pudesse prover, mas também a certeza de que elas também não pudessem ficar ameaçada ou se sentir ameaçada que vai morrer, né? Então, e o processo de Bhakti Yoga, né, como Madhurya Kandamini começa, com essa fé, a Doushada Tata Sadhu, né, seguindo, né, os devotos, né, nesse caso que estão seguindo os princípios da Bhakti Yoga. Então, Madhurya Kandamini fala, nessa sequência, avançando, né, gradualmente, Sadhu Sangota Bhajana Kriya, com essa associação, né, irrigando, né, mantendo, né, tanto a associação, né, na nossa relação com o mestre espiritual, o Guru, e o Shastra, né, se mantendo fixo nesse entendimento. Então, depois da outra fase, Bhajana Kriya, regras e regulações. Vamos poder colocar as verdadeiras regras, colocar regra, né, para que isso seja mantido, para que Krishna possa manter, né? E depois aí entra no processo, no quarto processo, que é o processo de Anartha Nivriti, que é o processo onde você tira, né, do coração os nivritis. Isso tudo por ajuda, né, de Krishna, né, por uma dieta adequada. Quando você tem a dieta e você tem um remédio, né, o aditivo, para que a gente possa curar de nossas enfermidades. As enfermidades, nesse caso aqui, né, é um alimento ou algo adulterado, né? Podemos fazer essa analogia de novo, algo que se adultera, né? Quando você adultera o percurso natural dos valores, então vai surgir as enfermidades, né? Então você vai tirando os nivrites, as impressões que causam mal, né, ao nosso coração e à nossa mente. Então, saindo desses nivrites, aí você, dessa analogia, voltando à raiz, né, regando a raiz, aí você vai ter futuramente, né, no futuro breve, você vai colher os bons frutos, né? Colher uma boa progênie, ter bons filhos, quando essa saúde é dada, né? Quando se existe consciência disso, né? Agora, independentemente, como eu falei, a questão do desejo, Krishna desejou, a gente também desejou, então temos que ter muito cuidado para desejar, porque conforme a nossa ação, Krishna vai outorgar, né? Então esse é o risco, né, de a gente ter nossa mente saudável ou nossas ações saudáveis, porque o karma é a nossa ação é a única verdade que não é eterna, né? É temporária. As outras são verdades eternas. Nós, enquanto divas, né, Krishna como Ishvara, o tempo, Kala, né, e essa Prakriti, que ora está manifesta, ora está imanifesta, né? Então,
A única coisa que não é eterna é o karma. Então, por isso que o Prabhupada colocou aqui, portanto, a saúde do corpo, fazendo essa análise aí, né? Depende das ações saudáveis dos intestinos e dos mananciais, né? Que levam, né? Então, se você polui, né? Nesse caso, aí a gente vai ter que ter muito cuidado pelos produtos lácteos, nesse caso, né? Que são as gorduras, para que não haja uma das artérias, como é que chama isso? Como é que chama isso? Quando você contamina os rios, fazendo uma análise. Poluição, né? Se você polui, né? As artérias, não tem circulação e aí dá um entupimento, como é Coagulação. Coagulação? Mas no rio não cai uma coagulação, porque fica tudo interrompendo, fica tudo poluído, né? Não tem como o rio passar nas artérias do rio, porque está tudo poluído. Não é assim? Então, para fazer uma análise aqui que os rios e os mares, sendo as deidades controladoras dos dois, mantêm os intestinos e as artérias em condição saudável, né? Não é assim? Então temos que proteger esse corpo, né? Como agora as artérias, porque ela é um manancial, né? na fonte, por exemplo, sanguínea, para levar o oxigênio, o sangue, para toda parte do corpo, né? Não é isso? Então, Krishna fala que, logo no início, que a gente tem que manter o corpo saudável, né? Por isso que ao acordar, a gente decora, né, a parte do corpo, que são os mantras, né, assim? Entendendo? Porque para cada departamento tem uma deidade. Então, aqui, quem controla aqui o plexo solar, que é desse departamento do abdômen, quem é? Narayana. Depois, no peito, acima do peito, tem um controlador desse chakra, né? São a passagem dos ares, Madhava, Govinda, Vishnu, Madhu, Trivikrama, né? Assim? Cada um tem uma deidade, que são os principais pontos da passagem, né, do ar e os chakras que equilibram o corpo. Então a gente já, logo de manhã acordar, a primeira coisa que faz é purificar, né, essas passagens dos ares, né, assim. Então eu ia entrar no verso 30, mas eu acho que não fez necessário. Conseguimos aqui tecer um comentário, esses versos são muito técnicos, né, porque está fazendo sempre uma analogia ao corpo simbólico da manifestação, embora seja real, né, pessoal, existe, né, Krishna na sua forma universal, ele manifestou, mas é para as pessoas menos inteligentes, ou as pessoas que materialmente não conseguem ver a forma mesmo de Krishna, mas pode ver na sua forma universal, né? Quando inclusive a Juna pediu para ver essa forma. E a primeira coisa que ele fez foi, não, eu prefiro ver sua forma pessoal, de Govinda. Não é assim? Então, vou parar por aqui, não vou continuar mais, vou agradecer aí quem porventura esteja nos assistindo, né? Você pode ver quem está. Eu vou ler aqui o verso de novo. Quando apareceu o desejo de comer e beber, o abdômen e os intestinos e também as artérias se manifestaram. Os rios e os mares são a fonte do seu sustento e metabolismo, né? Ok? Então agradece aí pelas pessoas.
Aqui no Instagram temos a Samantha.